Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Como sempre, nós procuramos trazer um texto que tenha uma mensagem que seja relevante, muito relevante para a sua própria vida. Hoje nós vamos meditar sobre algo que foi escrito há bastante tempo, mas é muito atual. Por quê? Porque tudo que o Eterno, nosso Deus, faz, tudo que Ele planeja, tudo que Ele realmente quer, é sempre atual, porque Ele é eterno. E o tempo para o nosso Deus é irrelevante. Não importa quantos séculos passaram, não importa quantos milênios passaram, tudo para o nosso Deus é atual. Então, o Deus que agiu sobre muitas pessoas há milhares de anos atrás, é o mesmo que age hoje. O mesmo que falou há tanto tempo atrás, também é o mesmo que fala com você agora. Então vamos ler um texto que encontramos justamente na carta aos Ivrim, carta aos judeus messiânicos, ou carta aos judeus de uma maneira geral, que nos diz coisas importantes. Capítulo 1 diz assim: No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, no Aharit Hayamim, ou seja, no tempo futuro, no tempo do fim, Ele nos falou por meio do seu Filho, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Este Filho é o resplendor da Shekhinah, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo o que existe por sua palavra poderosa. Depois de ele mesmo ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à mão direita de Hagdullah Bameromim, ou seja, diante do Eterno, a mão direita do Eterno. Desse modo, ele se tornou muito melhor do que os anjos. E o nome que Deus lhe deu é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus já disse: Você é meu filho, hoje me tornei seu pai? Deus nunca disse também a um anjo: Eu serei seu pai e ele será meu filho. E novamente, ao trazer seu primogênito ao mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Ele diz ao se referir aos anjos: Faz de seus anjos ventos e de seus servos chamas ardentes. Mas a respeito do Filho, diz: O teu trono, ó Deus, permanecerá para todo sempre. Governas teu reino com cetro de equidade. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Portanto, ó Deus, teu Deus te ungiu com óleo de alegria, preferindo-te a teus companheiros. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra. O céu é obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles envelhecerão como roupas, e tu os enrolarás como um manto. Sim, eles serão trocados como peças usadas, mas tu permaneces o mesmo. Os teus anjos, os teus anos, jamais terão fim. Além disso, ao qual dos anjos Deus disse: Sente-se à minha direita até que eu coloque seus inimigos como um banco para seus pés? Não são eles todos espíritos ministradores enviados para ajudar a quem Deus libertará? Bem, eu sei que muitas pessoas poderão entender todas estas passagens, por quê? Porque quem escreveu essa carta se baseou em vários textos do Tanakh, em várias passagens, nos Salmos, os salmistas também, principalmente Melech David, expressou isto. Ele tinha entendimento, porque ele foi inspirado pelo Eterno, a respeito da vinda do Mashiach. Sim, o Eterno nos falou bastante a respeito dele, e
independentemente de como muitas pessoas possam pensar, comentar, fazer palestras, fazer o que for, não pode mudar uma coisa. O Eterno fala de ter enviado o seu próprio Filho. Nós sabemos que um filho é uma parte dos seus pais. Ele vem dos seus pais, tem a mesma essência dos seus pais, é parte dos pais. Porque os pais geram. Então, o Eterno, como Pai, ele gerou, ele, de si mesmo, ele enviou o Mashiach. É o seu Filho. E ele está acima de qualquer coisa da criação. Porque nós sabemos que os malachem, os anjos, eles foram criados pelo Eterno. Eles não existiam e passaram a existir num determinado momento. E o Eterno fez como ele quis fazer, da mesma maneira que num determinado momento o Eterno quis fazer o ser humano. Em um determinado momento, o Eterno criou você, fez você existir como você é hoje, com capacidade de entender e com o direito de escolher, de decidir por si mesmo. E o Eterno acompanha a sua vida, porque ele participou da sua criação. Pois bem, da mesma maneira que nós fomos criados, somos muito próximos da criação dos anjos, mas o Mashiach, mas o Filho de Deus que recebeu o seu nome de Yeshua aqui entre nós, ele não foi criado, ele não está entre os anjos, está acima deles. Por quê? Porque é parte do próprio Criador. Então, ele nos enviou alguém com autoridade para falar a sua própria palavra, ou seja, transmitiu a palavra do Eterno com capacidade de nos dar entendimento. Nós passamos, então, a entender o plano do Eterno. Então, ele está realmente acima de todas as coisas. É incomparável. Eu sei que muitas pessoas têm muitas dificuldades para compreender isto. Muitas autoridades, muitos eruditos já pensaram sobre o assunto, têm dificuldades para entender, porque na realidade, nós como seres humanos, temos muita dificuldade até mesmo de entender a existência do Criador. Por quê? Porque é muito diferente de nós. Porque nós conhecemos só aquilo que nós podemos tocar, podemos ver, podemos sentir, somente aquilo que nós podemos, então, avaliar com as nossas informações, com os nossos sentidos. Então, nós podemos pensar. Mas aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não cheiramos, aquilo que nós não tocamos, aquilo que está fora dos nossos sentidos, é muito mais difícil. Por quê? Porque a respeito do Criador nós sabemos alguma coisa a respeito dele somente por aquilo que foi revelado. Sim, há uma possibilidade, como muitos tiveram experiências com isto, e na realidade está ao alcance de qualquer um de nós. Nós podemos sim sentir o nosso Criador, não através do tato, não através de nenhum dos nossos sentidos, de visão, olfato, paladar. Tá? Não é possível, nada disto. Nós podemos sentir a presença do Eterno no nosso espírito. Ah, é fácil de explicar? Não, nem vou tentar explicar, porque isso é algo que eu já experimentei, eu sei o que é isto. Tantos personagens da Torá experimentaram e souberam o que é isto. Outras pessoas também, e você também pode experimentar. É só se aproximar dele. Deixe que o Espírito de Deus fale com você, e você vai entender quem é de fato Mashiach, quem é Yeshua, o Filho de Deus. Ben Adonai. Sim, você poderá ter experiências muito especiais. São experiências que vão falar com você mais alto do que as palavras que eu estou pronunciando agora. Por quê? Porque é o Espírito do Eterno quem fala conosco. Ele é quem nos convence de tudo que é necessário sermos convencidos. Não são argumentos,
Não adianta eu explanar um monte de literatura e citar sábios do passado, nada disso vai resolver se não houver a inspiração do Ruach HaKodesh, realmente do eterno Espírito de Deus. Bem, você pode ter grandes experiências, você poderá ser um marco, não somente na sua própria vida, mas na vida de muitas outras pessoas. O Eterno pode fazer de você o que ele fez de Moshe, ele pode fazer de você o que fez de Davi, o que fez de tantos profetas, tantos personagens que encontramos no Tanar. Sim, por que não? Em que eles eram diferentes de você? Todos eles também eram pecadores até que se aproximaram do Eterno e o obedeceram e mudaram a sua vida. Bem, você quer mudança na sua vida? Sem dúvida, todas as pessoas querem mudanças. Todas as pessoas querem que alguma coisa na sua vida mude. Nós nunca estamos realmente satisfeitos, plenamente satisfeitos com as coisas que nós temos nesta vida. Porque coisas faltam, porque coisas alteram. O relacionamento com as pessoas deteriora ou melhora. Bem, a nossa vida não é uma coisa constante e maravilhosa. Não nesta vida. Então nós sempre queremos algo melhor. Pois eu afirmo, nada é melhor do que ter aproximação com o Eterno. E quando Ele fala conosco, tudo muda. Então abra o seu coração. Deixe que o Eterno fale com você através da palavra do seu Messias, do seu Filho, Yeshua HaMashiach. Então, que isso possa fazer diferença na sua vida, que possa realmente o Eterno falar com você. Muito mais que as minhas palavras, o Ruach HaKodesh pode fazer toda a diferença na sua vida. Assim, meu desejo que possa realmente ter experiências tão grandes que você será profundamente abençoado. E assim que possa a misericórdia do Eterno ser uma experiência prática na sua vida, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém ve amém.